pessoal da quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. E aí então, nessa nossa videoaula de Geografia, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto a partir então aí da página 230, aonde então a gente vai dar continuidade a partir desse tópico, envelhecimento da população. Mas antes de falarmos desse tópico, é importante, pessoal, nós sabermos que há muitas décadas atrás, eu coloco assim, há muitas décadas atrás, década de 30, 40, 50, ou seja, ali nas primeiras décadas do século XX, era muito comum nós observarmos em mulheres, né, em idade de reprodutividade, de fecundidade, elas terem muitos filhos, né? Era muito comum nessas primeiras décadas do século XX nós observarmos a existência de famílias com muitos filhos, né? Famílias com 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos. Era assim no início do século XX muito comum. Isso porque, pessoal, um dos fatores era a questão de ter filhos para ajudar nas atividades da agricultura, da pecuária, nas atividades do lar, né? Nas atividades domésticas, mas também por conta de não ter nenhum contraceptivo, né? Não ter nenhuma precaução em relação a evitar a quantidade de filhos. Então, esses dois fatores, eles sim propiciavam, motivavam, né, a existência de famílias numerosas, grandiosas. E aí a gente parte para esse tópico que é o crescimento natural. Então, existia sim uma taxa grande do crescimento natural. E o que é crescimento natural, pessoal? É essa taxa em relação à taxa de natalidade e à taxa de mortalidade. Então, quando nascem mais crianças do que morrem, essa diferença se chama crescimento natural. Como vocês podem ver aqui, ó, no início do século XX, né? Ou seja, até a década aqui de 60, olha o crescimento natural, pessoal. Aqui você pode ver, ó, a taxa de natalidade sempre maior do que a taxa de mortalidade. E aqui, então, você pode observar que o crescimento natural, ou seja, a existência de nascimentos maior do que a de mortalidade, em 19%, né? Nas décadas de 10, na década de 20 também, né? Na década de 40, esse crescimento natural era de 24%, na década de 60, de 29%, então só vinha aumentando, né? A taxa de crescimento natural, a taxa de natalidade muito maior do que a taxa de mortalidade. E esse número só veio começar a diminuir, né, do crescimento natural a partir da década de 60, tá certo? Quando, pessoal, observe, após a Segunda Guerra Mundial, né, após a Segunda Guerra Mundial, a gente pode observar que houve a introdução de antibióticos e de vacinas em massa, que, consequentemente, passaram a curar doenças que antes levavam à morte, tá certo? Após a Segunda Guerra Mundial, um maior número de pessoas também passou a ter assistência hospitalar, como também muitas pessoas passaram a ter acesso a uma medicina mais avançada. Resultado, as pessoas passaram a viver mais, tá certo? A taxa de mortalidade cai drasticamente, consequentemente, a expectativa de vida aumenta. Se antes a expectativa de vida, geralmente as pessoas viviam 50, 60 anos, isso aumentou para 70, né? 80. Nos tempos atuais, né, a média, a expectativa de vida do brasileiro é de 72, 75 anos. Então, normalmente, a maioria dos brasileiros, sim, chegam a 72, 75 anos. Isso também graças ao avanço da medicina, dos remédios, tá certo? Do acesso a hospitais e a bons médicos, né? Então a gente vê, principalmente aqui nesse gráfico, né? Olha o crescimento, né, da população, né? Pois a taxa de natalidade maior do que a taxa de mortalidade, principalmente causado por esses fatores aí. Ainda na página 230, a gente fala sobre essas questões das inovações técnicas e médicas. Ou seja, pessoal, vocês se lembram
que esse crescimento natural ele começa a cair, olha aí, ó, de 29 para 19 a partir da década de 60, é porque foi sim a partir da década de 60 em que surgem métodos contraceptivos que as mulheres podem utilizar, como a pílula anticoncepcional. Então, com as mulheres mais frequentemente utilizando a pílula anticoncepcional, surgiu aquele ditado, né? Meu corpo, minhas regras. As mulheres passaram a engravidar quando queriam, porque graças ao uso da pílula anticoncepcional, elas passaram a ter esse controle. Também o aumento da urbanização, mais mulheres vindo morar na cidade, né? Mais mulheres vindo morar nas cidades, consequentemente buscando emprego. Então, o surgimento, né, da pílula anticoncepcional, o aumento da urbanização, mulheres vindo a trabalhar, a sair mais de casa, tá certo? Os casais, então, passaram a planejar o número de filhos. E aí, consequentemente, com o homem e a mulher cada vez mais trabalhando fora de casa, o crescimento natural cai e o número de filhos nas famílias também. Hoje, por exemplo, a gente raramente vê famílias com 10, 15, 20 filhos, né? Geralmente, nenhum filho, 1, 2 no máximo, né? É o que a gente mais observa nos jovens e novos casais hoje em dia, tá certo, pessoal? E aí, um outro ponto importante é a taxa de fecundidade, ou seja, pessoal, a taxa de natalidade, graças ao surgimento da pílula anticoncepcional, graças à mulher sair para trabalhar, graças a Deus, né? Isso é importante também como valorização das mulheres, a taxa de natalidade cai. Consequentemente, os nascimentos caindo, a expectativa de vida aumentando, passa-se a observar um maior número de idosos, tá certo? Idosos são pessoas geralmente aí maiores de 65 anos de idade. Então, com a queda da taxa de natalidade, consequentemente, com o aumento da expectativa de vida, as pessoas vivendo mais, graças aos remédios, uma nova medicina, né? Passa-se a aumentar o número de idosos. Consequentemente, pessoal, tem que os governos do mundo se preocupar com essas questões de investir mais na saúde para dar dignidade aos idosos e também se preocupar com a previdência social. Porque os idosos aposentados, eles no Brasil, por exemplo, recebem sua aposentadoria a partir daqueles que estão trabalhando. Ou seja, a quantidade de pessoas trabalhando tem que ser muito maior do que as pessoas idosas, em inatividade, aposentadas. Imagine se o número de idosos aposentados for maior do que o número de pessoas trabalhando. Vai gerar um caos na previdência e, consequentemente, os idosos que merecem sim todo o respeito não receberiam aposentadoria. Então, tem que sim regular, tá certo? Ver determinadas políticas. E aí, olha que dado interessante, né? Que no Brasil a taxa de idosos, provavelmente lá no ano de 2050, seja de 18%, ou seja, cerca de 18% da população brasileira, praticamente 1/5, né, da população brasileira, será composta de idosos maiores de 65 anos de idade. Então, de cada 5 brasileiros, 1 será idoso, tá certo? E a taxa de fecundidade? Olha aí, pessoal, a taxa de fecundidade. Por que está tendo muitos idosos, né? Antes, né, até a década de 50, como vocês podem ver aí nesse gráfico, olha aí, ó, a taxa de fecundidade era de praticamente 6 filhos por família, né? Hoje, a taxa aí, de 2010 para cá, a taxa de fecundidade é de 1,9, ou 1 ou 2 filhos por família, né? Então, a taxa de fecundidade vem caindo cada vez mais, as pessoas vivendo cada vez mais, consequentemente, a taxa de idosos aumentando, e aí, como o número disse, até 2050, 18% da população brasileira será constituída por idosos. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai concluindo nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!